excelente tarde aos irmãos, aos amigos de Fernando Prestes. Quem nasce em Fernando Prestes é Fernando Prestense. Acertei? Tá vendo como é que eu sei? Também um abraço aos amigos que vieram de Pirangi, de Monte Alto, de Ariranha. Esqueci de alguém? Santa Bélia. Seja mais alguém? Cândido Rodrigues. Muito bem. Vista Alegre. Muito obrigado pela presença de todos. Que Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos aqui nesta cidade pela primeira vez. Nós vamos dividir o nosso seminário em duas partes. Vamos falar agora mais ou menos 50 minutos. Vamos fazer o intervalo para um lanchinho, um cafezinho, para se alguém quiser também adquirir os livros. E voltamos na segunda parte. Eu advirto, gostaria de lembrar, que normalmente quem vai embora no intervalo pode morrer até na terça-feira. A menos que tenha comprado um livro, aí tudo bem. Mas também não se preocupem, não é todo mundo que morre, 6 ou 7. E normalmente desencarna quem está sentado nas últimas fileiras. Não é? A estatística é 4 ou 5. Então, assim, se eu fosse vocês, não iriam embora no intervalo. Muito bem, vamos ao nosso estudo. O saber é muito importante. Adquirir conhecimento também é fundamental para que possamos evoluir e atingirmos a perfeição. Aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. Somos criados simples e ignorantes. E temos as duas asas, simbolicamente falando, que vai nos conduzir a esse estado de felicidade, de plenitude, de perfeição. E uma das asas deste processo evolutivo é o conhecimento, é o saber. Por exemplo, quando um mendigo, um morador de rua, bate na porta da sua casa, num domingo, meio-dia, 1h da tarde, pedindo um prato de comida, e você que estava ali almoçando, volta para dentro, arruma um prato de comida, uma marmitex, e dá para o homem, inclusive dá-lhe um garfo para ele levar e comer onde ele quer, você ali faz um ato de caridade. E agora eu pergunto a você, você ama aquele mendigo? Sim ou não? A princípio, não. Você nem o conhece. Nós não podemos esquecer que nesse processo que nós estamos buscando o amor, estamos ainda dando os primeiros passos. A bem da verdade, quando muito, nós conseguimos amar aqueles que estão mais próximos de nós. Quando muito, o nosso exercício diário nos possibilita amar as pessoas que também nos amam. Mas nós não vamos dizer que amamos aquele homem que bateu a nossa porta, que nós nem sabemos quem é. Bem, se nós ainda não amamos, por que auxiliamos? Por que fizemos a caridade? Por que demos o prato de comida? Pelo saber, pelo conhecimento, que nos ensina que temos que ser solidários, que nos ensina que devemos ajudar uns aos outros. O conhecimento, o saber, nos faz fazermos um movimento de auxílio às pessoas. Eu sou psicoterapeuta e psicanalista. Então, o conhecimento nesta área de trabalho profissional é fundamental. Porque se você não tiver o saber, se você não conseguir, por exemplo, dar um diagnóstico acertado, você erra no tratamento. E é interessante que quando nós falamos de questões emocionais, quando nós nos referimos a problemas psicológicos, como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e tantas outras enfermidades psíquicas, nenhuma delas sai em resultado de exame de sangue. Você não identifica uma depressão numa tomografia. Você não identifica uma ansiedade numa ressonância magnética. Não há como ser detectado por exames materiais. Então, nós só temos uma alternativa:
irmos garimpando onde está a causa do problema, para que depois possamos fazer o tratamento adequado. Eu vou dar um exemplo. Atendemos uma jovem senhora outro dia e ela dizia-nos assim: Aguinaldo, a minha vida sexual morreu. Eu posso dizer a você que o relacionamento mais íntimo com meu marido está se tornando para mim um momento muito difícil. E ela resumiu dizendo assim: para ter relação sexual com meu marido, para mim é como comer isopor. E eu que nunca comi isopor, talvez alguém aqui tenha comido e saiba definir o que ela quis dizer. Mas eu imaginei que era uma coisa muito chata. E detalhe, ela acrescentou assim, após fazer a reclamação: e eu posso lhe adiantar que não é culpa do meu marido. Normalmente ele é muito carinhoso, normalmente ele me trata muito bem, normalmente ele tenta me agradar, então eu não vejo nenhum problema nele que justifique isso que eu estou sentindo. E aí, o que é que você acha que é? E para o terapeuta, isso é extremamente desafiador, porque você tem um problema, a pessoa lhe expôs uma situação difícil, dolorosa, tanto é que ela buscou uma terapia, senão não teria feito, mas ela não tem basicamente nenhuma causa específica. Olha, eu estou sentindo isso por causa disso. Ela aponta o problema. E aí nós vamos garimpar a causa. Por isso, o saber, o conhecimento, particularmente na minha área de trabalho, é fundamental. E no caso dessa mulher, depois de algum tempo fazendo as terapias, eu conversei com ela e disse: olha, às vezes, nas nossas famílias, nós cometemos alguns erros. E um dos erros é a inversão de papéis. Existe uma estrutura no campo familiar, uma hierarquia. Os bisavós, os avós, o pai, a mãe, os filhos, os netos, cada qual representando um papel. E às vezes nós acabamos trocando de papéis. Há casos, por exemplo, em que o filho se torna pai do seu pai, ou a filha se torna mãe da sua mãe. E isso vai gerar um problema de relacionamento. Dito isso, eu completei dizendo a ela: vou lhe dizer algumas características do seu marido, e você confirma ou não. Ah, pois não. O seu marido é parado. Ela disse: vixe, quase uma estátua. Eu disse: o seu marido não toma iniciativa de nada, absolutamente nada. Se a lâmpada queimar, vai ficar queimado o resto da vida. Seu marido esquece muito das coisas, de tudo, ele só não esquece de levantar. O resto ele esquece de pagar as contas, esquece de ir na farmácia, esquece de comprar o pão, tudo. Eu digo: bem, olha, raciocine comigo. E você cuida de tudo. Sim, eu cuido de tudo. Eu digo: pronto. O que você fez, o que aconteceu no seu casamento, foi uma inversão de valores do relacionamento. Você se tornou mãe do seu marido. Em psicologia, nós poderíamos dizer que o marido desenvolveu uma síndrome chamada síndrome de Peter Pan, que é a síndrome em qual o adulto não quer crescer, ele quer ficar criança emocionalmente. Por que síndrome de Peter Pan? Quem é o Peter Pan? É o menino que não quer crescer, morar na terra do nunca. E a senhora, disse a mulher, desenvolveu a síndrome de Wendy. O Wendy é quem cuida do Peter Pan. Então, na verdade, você está fazendo o papel de mãe do seu marido. Ela pensou um pouco e disse: eu acho que o senhor tem razão. É verdade. Me parece que é isso que está acontecendo mesmo. Mas o que isso tem a ver com o sexo? Eu digo: muito simples. Mãe não faz sexo com o filho. No momento em que a senhora assumiu esse papel de mãe, a senhora matou o desejo sexual. Foi isso que aconteceu. E nós só chegamos a esse resultado através do saber, do conhecimento. Eu tive um amigo que ele era hipocondríaco. Uma unha encravada era câncer. Uma dor na barriga era algo que o levaria à morte. Aquele medo de doença. E um dia, conversando comigo, ele disse assim: Aguinaldo, eu acho que isso que eu tenho tem a ver com encarnação passada. E eu disse: por que você acha isso? Ele disse: porque de vez em quando eu tenho um sonho. E o sonho me parece que é o período da Idade Média,
prisões, calabouços, gente sofrendo, gritando, doente, com fome. Eu devo ter morrido em um calabouço desse. Eu devo ter morrido numa prisão desta. E agora reencarnei com esse medo de doença. O que poderia ser verdade. E aí nós respondemos assim para ele, com uma orientação espiritual, dando-nos respaldo. Se olha, metade do seu sonho é verdadeiro. Realmente a causa do seu problema está nas encarnações passadas. A raiz do problema está na encarnação passada. Os calabouços, as pessoas gritando, também é real. Você esteve lá, mas nunca esteve trancafiado numa cela. Você era o soldado que não deixava o remédio chegar para quem estava preso, para que os presos pudessem morrer mais depressa, esvaziar a cela. Isso gerou uma culpa, e a culpa, quando você reencarnou, transformou-se na doença que você tem. E nós estamos falando aqui de saber, de conhecimento. E para você adquirir conhecimento ou autoconhecimento, porque o saber se divide em duas vertentes, o saber para fora e o saber para dentro. O saber para fora, quando você compreende as engrenagens da vida, e o saber para dentro, quando você conhece a si mesmo, você se apoia nas perguntas. Como se diz habitualmente, quem pergunta quer saber. É por isso que, tanto nas terapias, como às vezes nas palestras, eu uso muito a estrutura da pergunta e resposta. O perguntar para a pessoa ou para as pessoas pensarem a respeito. Às vezes as perguntas são aquelas que incomodam. Às vezes as perguntas são de reflexão. Às vezes as perguntas são para descontrair. Por exemplo, eu poderia perguntar a vocês: quantas patas tem um casal de patos? Pode responder. Quantas? Não, 5. Quantas patas tem um casal de patos? É 5. Porque você conta as 4 patas normal e a mulher do pato é o quê? Pato. Então é 5. Entendeu? Vou dar uma chance para vocês. Vou dar uma chance. Se estiver na escola, era 0. A mãe disse assim ao filho: meu filho, vai na venda e traz 10 pães. Se tiver ovos, você traz 6. O menino foi e trouxe 6 pães. Por quê? Quer que eu repita a pergunta? A mãe chamou o filho e disse: meu filho, vai na venda. Me traga 10 pães. Se tiver ovo, você me traz 6. O menino trouxe 6 pães. Por quê? Ah, aí, acertou. Quando você vai entrar num túnel que tem 20 metros, até que momento você está entrando e em que momento você começa a sair? Hã? Eu ouvi. Até 10 metros, você está entrando. De 10 metros para frente, você está saindo. Aí... Ó, tem mais uma pergunta que disseram que eu não fazer, que essa é horrível. O rapaz que me trouxe o Uber disse assim: você não vai fazer aquela pergunta, né? Eu digo: eu vou, por quê? É horrível, mas eu vou fazer. Porque como eu sei que geralmente a opinião dele, quando ele diz que está errado é porque está certo, eu vou fazer. Preste atenção. Sabe a rena? Rena de Papai Noel. Sabe a rena? Rena do Papai Noel. Uma rena mais uma rena igual a 2 renas. O que isso significa? Eu vou repetir, presta atenção. Uma rena mais uma rena igual a 2 renas. O que isso significa? Quase. Um cálculo renal. É boa essa, não é? Não é boa? Mas eu não vim aqui falar sobre o saber. Nós estamos aqui nesses primeiros 10 minutos refletindo sobre conhecimento. Mas nós não viemos aqui falar sobre o saber. A nossa intenção nesse início de seminário
é ressaltar que o saber também é importante, mas nós viemos falar do amor. Nós viemos falar do amor incondicional, daquele amor ensinado por Jesus, daquele amor, por exemplo, que nós podemos visualizar na nossa imaginação, quando Pedro e João, apóstolos de Jesus, subiram as escadarias do templo para orar, e lá no templo se depararam com um mendigo paralítico, que ficava sempre naquele local, pedindo esmola. E quando João e Pedro passavam pelo mendigo, como habitualmente fazia, ele estendeu a mão e disse: uma esmola, pelo amor de Deus, um dinheiro. Pedro o olhou com compaixão. Eu imagino que naquele momento o discípulo tenha se lembrado de Jesus, das vezes em que Jesus não só propagou verbalmente o amor, mas das vezes em que Jesus deu o testemunho de amor pela humanidade. Em vários momentos, quando curou, quando multiplicou os pães e os peixes, quando entregou a sua vida, usando a coroa de espinhos, o madeiro infame, na crucificação, Jesus ali demonstrava por atos todo o seu amor pela humanidade. E na falta do dinheiro, o apóstolo, olhando para aquele mendigo, diz a frase que se tornaria célebre: nem ouro, nem prata eu tenho para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ali o apóstolo ofereceu amor. Foi aquela energia de amor que envolveu aquele mendigo paralítico e o colocou de pé. É sobre isso que nós viemos falar hoje, sobre o amor incondicional. Mas então nós esbarramos no primeiro problema. O que é o amor incondicional? Afinal de contas, como é amar nessa intensidade? O que significa amar alguém incondicionalmente? E eu, quando preparava esse seminário, fiquei a pensar, a refletir, que exemplos eu poderia dar para mostrar o que é o amor incondicional. E eu tive uma ideia: contar uma história para mostrar o que é o amor incondicional. Mas para que essa história tenha o interesse necessário por parte de vocês, eu gostaria que vocês me ajudassem. A partir de agora, vocês participam da história. É a história de um príncipe. E eu quero que vocês, nesse momento, sejam esse personagem da história. Ainda que seja do sexo feminino, não tem problema. Apenas na história, você é o príncipe. Combinado? Sim ou não? Sim? Muito bem. Engraçado, tem muito mais gente do lado de cá do que do lado de cá. Por que será, hein? Ah, eu pensei que aqui eram os umbralinos e aqui eram os que iam para o reino dos céus. Então não é nada disso não, né? Não é que eu achei que talvez, digo, olha, eu acho, o salão está até penso para o lado de cá. Ah, entendi. Eu achei que aqui eram os mais pecadores e aqui eram os menos pecadores, né? Bom, que personagens vocês são da história? Ah, estão prestando atenção. Porque assim também, daqui a pouco eu vou começar a fazer pergunta. E se ninguém quiser fazer pergunta, eu vou chamar aqui à frente. Eu começo pela dirigente. Coitado, é brincadeira, mentira. Esse príncipe, que era um jovem bom, não tinha cometido nenhum crime, foi preso por um rei muito maldoso, que o prendeu gratuitamente e decidiu executá-lo. O príncipe foi levado em praça pública e quando ia ser executado, claro, como qualquer um de nós, ele implorou pela sua vida, dizendo ao rei: não me mate, pelo amor de Deus, não me mate. E como o rei observou que tinha muita gente olhando, querendo fazer parecer que ele era bonzinho,
ele disse assim para o príncipe: eu vou lhe dar uma chance. O senhor não vai me matar? Não foi isso que eu disse. Eu disse que vou lhe dar uma chance. Façamos o seguinte: eu vou lhe fazer uma pergunta, só uma única pergunta. Se o senhor acertar, está livre. Se o senhor errar, será executado. O senhor aceita o desafio? Agora eu pergunto para vocês: você no lugar do príncipe, aceitava ou não? Sim ou não? Assim, para quem já ia morrer, não é verdade? Para quem já ia morrer, o que ele tinha a perder? Nada. Ele disse: eu aceito o desafio, o senhor pode fazer a pergunta. Preste atenção na pergunta. Preste atenção na pergunta. Perguntou o rei: o que mais deseja uma mulher? Ele pensou. Eu não sei. Então o senhor será executado. Não. Peraí. Convenhamos, a pergunta é muito difícil. O senhor me deu um tempo. O senhor me dê 3 dias. Em 3 dias eu volto com a resposta. Está bem. Eu lhe dou 3 dias. Se o senhor voltar com a resposta errada, será executado. Se o senhor voltar com a resposta certa, será libertado. Se o senhor tentar fugir, eu mando meus soldados lhe capturar. E o homem então saiu desesperado pela cidade, perguntando às pessoas o que mais deseja uma mulher. Ninguém sabia. Ele perguntou aos amigos o que mais deseja uma mulher. Não sabiam. Perguntou até às mulheres o que mais deseja uma mulher. Nem as mulheres sabiam. Quando ele já estava para desistir, encontrou um amigo e disse assim para ele: olha, eu não sei, mas eu sei de alguém que sabe. Você sabe? Sei. Me conte quem é para eu poder procurá-la. Eu conto, mas se eu fosse você, não a procurava, porque trata-se de uma bruxa terrível, que mora afastada da cidade. Dizem que ela é muito perigosa. Se eu fosse você, não a procurava. Você, no lugar do príncipe, procurava ou não? Sim ou não? Sim? Eu também. Foi o que ele pensou. Para quem já ia morrer. Achou a casa da bruxa, bateu na porta, ela abriu, e era uma bruxa para ninguém botar defeito. Lembram da bruxa do desenho do Popeye? Sim. Com aquele queixo pontiagudo, com 2 fiapos de cabelo na ponta. Ela deu um sorriso banguelo de 2 dentes na boca. E disse: pois não. E ele, com medo, começou a conversar devagar, até que ele chegou no ponto. Dona bruxa, eu vim aqui porque o rei me fez uma pergunta, e se eu não voltar com a resposta, eu serei executado. E me disseram que a senhora sabe a resposta. E ela então perguntou: e qual é a pergunta? O que mais deseja uma mulher? E ela disse: só isso? Sim, só isso, porque a senhora sabe? Sei. A senhora sabe? Sei. Então, pelo amor de Deus, me diga. Digo, com uma condição. Ah, sim, porque tudo na vida tem um preço, não é mesmo? Tudo na vida tem um preço. E sim, qual é a condição? Ela disse: muito simples, que você se case comigo. Se você estivesse no lugar, agora ficou mais difícil. Sim, porque ele olhou para a cara e imaginou o resto. Porque se a cara era daquele jeito, imagina o que tinha por baixo da roupa. Se você estivesse no lugar do príncipe, casava ou não? Sim? Não sei, eu estou perguntando para vocês. Casava ou não? Sim? Muito bem. Foi o que ele pensou. Ele olhou, disse: você quer saber de uma coisa? Eu amo a vida, eu quero viver. Eu aceito. Eu me caso com a senhora. Me diga, o que mais deseja uma mulher? E ela disse: ser dona da sua própria vida. Só isso, só isso. O que mais deseja uma mulher é ser dona da sua própria vida. Ele foi até o rei e disse: eu sei a resposta. O que mais deseja uma mulher é ser dona da sua própria vida. O rei disse: está certo. O senhor acertou. O senhor está livre. E ele ficou livre para casar com a bruxa. Casaram-se e foram para a noite de núpcias. Vocês devem imaginar a animação dele. Entraram no quarto e ela foi ao toalete se preparar.
E ele, sentado na cama, ficou pensando, meu Deus, como a minha vida custou caro. Mas quando ela saiu do toalete, não era mais uma bruxa. Era uma linda princesa. Ele disse, uau! Mas você não era bruxa? Ela disse, era não, eu sou. Acontece que metade do tempo eu sou bruxa. E a outra metade eu sou princesa. E como hoje é a nossa noite de núpcias, eu vim perguntar a você, o que é que você quer que eu seja agora, bruxa ou princesa? Se você estivesse no lugar do príncipe, isso eu não vou nem perguntar. E aqui vai um parêntese. A diferença de uma pessoa inteligente para uma pessoa sábia. Ele olhou para ela e antes de responder, ele se lembrou daquelas mulheres que parecem princesas, um corpo perfeito, um rosto lindo, um cabelo sedoso, mulheres que parecem princesas, mas em casa só faltam bater no marido com a frigideira. Se ele chega mais cedo para ficar com ela, isso é hora de chegar em casa, vagabundo. Se ele chega mais tarde porque estava trabalhando, onde é que você estava até essa hora? Parecem princesas, mas são bruxas. Ele se lembrou daquelas outras mulheres que fisicamente não é que sejam feias. Segundo Chico Xavier, não existem pessoas feias. O que existe é pessoa desprovida de beleza, que é uma coisa completamente igual. Aquelas mulheres assim, xoxa, que você olha e a princípio não vê beleza alguma. Parecem bruxas, mas são mães maravilhosas. São esposas fantásticas. São pessoas de caráter, de brio. Parecem princesas, parecem bruxas, mas são princesas. E se lembrando das que parecem princesas, mas são bruxas, e daquelas que parecem bruxas, mas são princesas, ele olhou para ela e disse assim, você quer saber? Seja o que você quiser, para mim tanto faz. O que você quiser, para mim tá bom. E ela decidiu naquele momento ser princesa. E eles tiveram uma noite de núpcias inesquecíveis. No outro dia, quando ele acordou, ele olhou para o lado e viu Não, viu a princesa de novo. Ele disse, mas você não disse. Eu disse que metade do tempo eu era princesa, a outra metade eu era bruxa. Mas como ontem à noite você me deu o direito de ser dona da minha própria vida, eu escolhi ser princesa o tempo todo. E ele não morreu e ainda casou-se com uma linda mulher. Isso é o amor incondicional. É quando nós torcemos para o outro ser melhor, mas nós o amamos do jeito que ele é. O amor incondicional é quando você não espera ser amado para continuar amando, você ama. O amor incondicional é quando você ama e dá o direito a outra pessoa de ser o que ela é, como ela é, ainda que você o ajude ou a ajude a ser melhor, evoluir. Mas a princípio, você a ama do jeito que ela é. E aí eu pergunto para vocês, dentro dessa perspectiva, é fácil ou difícil amar? É difícil. É muito difícil. Sem dúvida alguma. Por isso, o tema do nosso seminário, e agora nós chegamos no tema do seminário, chama-se Os Alicerces do Amor. E por que o tema tem este nome, Os Alicerces do Amor? Porque quando nós falamos de construção, a construção de um edifício, a construção de uma mansão, a construção de um casebre que seja, qual é a parte mais importante de uma construção? É o alicerce, que é o apoio, é o ponto de apoio. Aliás, como tudo na vida, nós precisamos de alicerces. Nós precisamos nos preparar para alçar voos maiores em direção daquilo que nós queremos. Quando nós falamos de alicerces, nós estamos explicando que a vida, a evolução humana, não dá saltos. Tudo é gradativo. Eu costumo dizer, quando atendo clientes na clínica, que a nossa vida é um imenso quebra-cabeça de peças enormes
Ninguém vai montar um quebra-cabeça tentando montá-lo, não. Primeiro você separa as peças que têm as cores iguais. Porque provavelmente as peças que têm as cores iguais façam parte do mesmo desenho. Depois você separa as peças que são do mesmo tamanho, porque provavelmente as peças que são do mesmo tamanho façam parte do mesmo desenho. E depois você monta o quebra-cabeça. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes nós passamos mais da metade da vida só separando as peças. Só tentando entender quem nós somos. Para onde estamos caminhando. E como é que faz para desenvolver esse sentimento tão especial, que é o amor. E nesse processo, de novo nós recorremos à importância do saber, à importância do conhecimento. Quando nós não temos o conhecimento, nós temos uma tendência a agir de forma imatura. Por exemplo, responsabilizando os outros pelas nossas dores. Outro dia um homem dizia para Dr. Klaus, Dr. Klaus é o espírito que atende realizando as cirurgias espirituais em Votuporanga, reclamando da sua catarata, ou melhor, das cataratas, porque ele dizia, eu tenho catarata nos 2 olhos. O que será que eu fiz na outra encarnação para ter catarata nos 2 olhos? E ele disse, na outra encarnação nada, nessa você ficou velho. E quem fica velho tem catarata, tem bico de papagaio, tem artrite, tem bursite, é ou não é? Não, vocês sabem disso, porque aqui a média de idade está alta. É quase uma palestra para a terceira idade. Com exceção de mim, mais uns 3, 4, a média é acima de 80. Então, olha só como entra a imaturidade, porque a nossa vida tem muito a ver com a leitura que nós fazemos dela. Outro dia, me ofereceram um curso, desses cursos da internet, e a pessoa dizia assim, faça o meu curso, que custava R$3.000. Se você fizer este curso, você vai aprender a ganhar dinheiro de tal forma que você nunca mais vai precisar trabalhar. E eu fiquei pensando, a pessoa oferece um curso de R$3.000, que promete fazer você ganhar dinheiro para nunca mais precisar trabalhar. E ela trabalha vendendo curso. Ok? Então nós vamos para um campo muito minado das ilusões, como, por exemplo, quando nos referimos aos obsessores. É verdade, muita coisa na nossa vida, muitos problemas, tem a ver com influências espirituais. Também é verdade, muita coisa na nossa vida tem a ver com processos kármicos, mas não tudo. Nós não podemos sair por aí achando que tudo é influência espiritual. Onde é que fica o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, as nossas decisões? Muita coisa que acontece conosco está ligada às nossas escolhas de hoje. Eu ouço muita gente dizer assim, olha, se você está num casamento ruim, não separe, porque se você se separar, na próxima encarnação vai reencarnar e casar com ele de novo. Aí eu me lembro, quando eu ouço isso, de um dos nossos livros, aliás, falando de livro, todo o nosso seminário, tudo que eu estou falando aqui, foi construído com base em 2 livros da nossa autoria. O livro Vida, Seu Maior Patrimônio, que é um romance, que tem uma continuação, né, tem a segunda parte, e no livro Uma Questão de Escolha. São 2 livros de autoconhecimento, são 2 livros de autoajuda, que é o tema que nós estamos abordando hoje, canalizando as nossas reflexões para esse assunto, para esse tema. E quando a pessoa diz assim, olha, se você se separar, se você pedir o divórcio, na próxima encarnação voltará e casará de novo. Às vezes. Eu me lembro de um dos nossos livros, o que eu ia dizer, em que o espírito desencarnado, ele vai lá no departamento de reencarnação e diz assim para o atendente, olha, agiliza a minha reencarnação, eu preciso voltar, eu preciso reencarnar logo,
porque minha mulher já reencarnou, já é uma menina de 3 anos. Eu preciso reencarnar logo para me casar com ela de novo. Porque nessa última encarnação fui um desastre, fui um péssimo marido. Nossa, eu fui um marido pior possível, tenho um karma com ela. Eu preciso reencarnar para me casar com ela de novo, para resolver isso. E o Espírito diz assim a ele: e quem disse que você vai reencarnar e casar-se novamente com aquela que foi a sua esposa? E ele diz assim: e eu não vou? Não. Mas eu tenho um karma com ela. Sim, o senhor tem um karma com ela, mas ela não tem um karma com o senhor. Ela já sofreu com o senhor uma encarnação inteira. Nós não faríamos isso de novo com ela. Porque ela evoluiu. Ela conseguiu lidar com aquela situação e seguiu em frente. O problema era dele. É por isso que muitos karmas que nós temos, nós não resolvemos com o outro, nós resolvemos dentro de nós. Porque muita coisa em que você erra com o outro, a vida passa e não dá mais tempo de você corrigir com quem você errou. A vida vai te colocar em uma outra situação para que você tenha a possibilidade de corrigir. Outro dia eu dizia assim numa palestra: nós colhemos aquilo que nós plantamos. Isso é básico, isso é simples. E aí a gente vê nessa expressão a bondade e a justiça de Deus. Por que que Deus é bom? Porque Ele deixa você plantar o que você quiser. E por que que Deus é justo? Porque as suas leis obrigam que você colha exatamente aquilo que você plantou. Aí uma senhora disse assim para mim: o Aguinaldo, eu acho que tem alguma coisa errada nessa lei de Deus. Olha que coisa legal, né? A gente é tão pretensioso que a gente acha que todo mundo está errado, até Deus, menos nós. Eu disse: por quê? Ela disse assim: ó, você está falando aí que o que a gente planta, a gente colhe. Ó, eu sei que eu não sou um anjo, mas puxa vida, Aguinaldo. Ó, eu faço caridade, eu ajudo lá na sopa do centro, eu tento ser boa para as pessoas, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa. Você concorda que eu estou plantando coisas boas? Eu digo: concordo. Então, eu só colho o sofrimento, é desemprego, é doença, é marido problemático, é um monte de coisa, é cabelo que cai. Ah, não, então não está errado. Ó, vocês acham que ela está certa ou ela está errada? Não, a princípio ela está certa, não é? Às vezes até parece que a gente está certo. Eu disse assim a ela, que foi uma coisa que um espírito uma vez me deu como exemplo. Preste atenção. Eu nunca mais esqueci desse exemplo. Imagine que você tem um grande pedaço de terra e você decida plantar nessa terra 80% dessa terra, 80%. Você decida plantar abacaxi e planta abacaxi. Passa o tempo, alguém diz assim: rapaz, você errou. Essa terra é péssima para abacaxi. O que dá mesmo aqui nessa terra é laranja. Aí você pega os 20% da terra que sobrou e planta laranja. E aí eu vou fazer 2 perguntas simples para vocês. O que é que você vai colher primeiro, abacaxi ou laranja? Abacaxi. Você plantou primeiro. E o que é que você vai colher em maior quantidade, abacaxi ou laranja? Abacaxi. Você plantou 80% da terra. O bem que nós começamos a fazer nessa encarnação representa os 20% da laranja que você está plantando. Você ainda vai ter que colher muito abacaxi para começar a colher laranja. Deu para entender? Deu para entender? Porque nós somos espíritos, isso não é para a gente desanimar. Isso é para a gente ter consciência de onde a gente vem. A maioria de nós, claro, com exceção de Fernando Prestes, de Pirangi, de Arirane, somos espíritos que nesta encarnação, pela primeira vez, estamos nos dedicando ao bem. Pela primeira vez, estamos buscando Jesus. E daqui para trás, é só tragédia. É por esta razão que quando a gente reencarna, a gente esquece o que fez em outras encarnações. Vocês sabiam que nos planetas mais evoluídos, os espíritos não esquecem? Nos planetas mais evoluídos, quando você reencarna, você tem uma lembrança total de todas as suas reencarnações. Aguinaldo, e por que na Terra a gente esquece? Porque a gente não daria conta de lidar
com tanto erro que a gente cometeu. Como terapeuta holístico, eu tenho autorização para fazer regressão de vidas passadas. De cada 10 pessoas que me pedem, 11 eu digo que não. Por que não? Nós não estamos dando conta nem dos problemas dessa encarnação. Imagina você fazer uma regressão de vidas passadas e descobrir que o seu filho de hoje foi o seu assassino em encarnação passada. Imagine você fazer uma regressão e descobrir que o homem que hoje é seu pai lhe violentou sexualmente na encarnação passada. Como é que você vai lidar com isso? Vai destrambelhar de vez. Porque nós já estamos tudo destrambelhado, só com os problemas que nós temos hoje. Não é que a regressão seja inviável em toda situação, não é. Tem coisas que pode ajudar na evolução do espírito se ele recordar, mas na maioria das vezes não é conveniente que ele lembre. Deu para entender até aqui? Deu para entender? Muito bem. Tá aqui, eu esqueci de mostrar. A continuação desse livro, para quem quiser adquirir o romance, o nome do livro é Vida, Seu Maior Patrimônio. E a continuação é Um Caso de Amor com a Vida. E o outro é o livro Uma Questão de Escolha, que eu ressalto, aqueles que forem embora no intervalo e comprarem o livro não vão desencarnar. Aqueles que forem, há uma possibilidade muito grande disso acontecer. Muito bem. Já que nós estamos falando, então, de alicerces, os alicerces do amor, a partir de agora, no nosso seminário, nesses 10 minutos que nos restam dessa primeira parte, nós já estamos falando há 40 minutos, vocês estão cansados ou está tudo bem aí? Tudo bem? Tudo bem? Olha, como a média de idade é alta, se alguém precisar ir no banheiro, esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe que aí a bexiga, não é assim? A bexiga fica mais, né? A gente sabe como é que é. A gente fica à vontade para ir. Quer ver uma coisa interessante? Como a gente precisa adquirir responsabilidade em relação à vida. Uma vez uma senhora nos procurou no centro e disse assim: eu vim aqui no centro para saber se vocês conseguem desfazer trabalho de macumba. E eu, para brincar um pouco, eu quase não brinco, eu não gosto de piada, eu não gosto de ficar fazendo piada, eu sou muito sério. E eu disse assim para ela: a gente desfaz. É mesmo? Desfaz. Qual que é o caso? Essa é a minha vizinha. O que a sua vizinha fez? Fez um trabalho de macumba, meu marido saiu de casa e foi morar com a vizinha. Assim, mulheres, cá entre nós, na maioria das vezes é um livramento. Você devia agradecer a Deus. Né? Eu até perguntei para ela: a senhora tem certeza que quer desfazer a macumba? Olha só! Foi! Não é? Deixa aí, querida. Você está no lucro. Não, mas tudo bem, tudo bem. Deixa para lá. Foi ser só uma suposição. Tudo bem. Não é o caso do seu marido, eu entendo. Eu disse: então tá bom, a gente desfaz o trabalho de macumba. Mas primeiro, tem uma história, a gente é cismado com essas coisas. Essa história que eu vou contar agora, eu contei lá em Pirangi. Vou abrir um parênteses aqui, antes de terminar essa história, eu vou contar outra história. Quem é de Pirangi, me perdoe, que eu sabia que vocês vinham. Eu procurei fazer uma palestra com exemplos todos diferentes, para não ser repetitivo. Mas esse eu vou repetir. Uma amiga minha chegou para mim e disse assim: Aguinaldo, você não sabe o que eu achei dentro do meu carro. Eu disse: o quê? Esse é um sapo. Um sapo. Alguém fez algum trabalho para mim. Aí assim, ela tem um carro que é tão velho, sabe aqueles carros que tem um monte de buraco? Não. Tipo assim, o carro do Fred Flintstone. Lembra dos Flintstone? Aquele carro do Flintstone? Mas assim, eu achei chato dizer para ela que talvez o sapo tivesse entrado pelo buraco do assoalho do carro. Eu digo: minha irmã, mas às vezes você deixou a porta aberta. Não deixei. Alguém fez um trabalho para mim. Eu disse: e você tirou o sapo de dentro do carro? Eu não, que eu morro de medo de sapo. Meu marido tirou. E eu disse assim: deve ter dado trabalho, hein, tirar o sapo dentro do carro. Não, até que não deu muito trabalho, não. Trabalho deu, foi fazer ele abrir a boca.
Eu tive essa reação de vocês. Mas você fez o sapo abrir a boca? Fiz. Você fez para quê? Foi para ver se o meu nome não estava na boca do sapo. Porque antigamente macumba era assim, não é? Você já fez, né? Você falou, você fez com a convicção, né? Quando você queria o homem amado, você escrevia, não era assim? O nome da pessoa e costurava na boca do sapo, não era desse jeito? Era desse jeito. É claro que com a modernidade não precisa fazer mais isso. Você pega um pendrive com foto, um vídeo e costura um pendrive na boca do sapo, que as informações são mais completas. Bom, voltando à nossa história, que é séria. A gente está brincando, mas a história é séria. Eu falei assim para a mulher, olha, nós vamos desfazer o trabalho de macumba. Mas para isso ser feito, a senhora tem que responder 3 perguntas. Eu respondo? A senhora não pode mentir. Não, eu respondo, pode perguntar. Primeira pergunta, a senhora ainda amava seu marido? Quer dizer, assim, amar. 30 anos de casamento, não era assim, aquele amor. Muito bem. Segunda pergunta, vocês brigavam muito? Ah, sim. Um dia sim, o outro também. O pau quebrava lá em casa. Muito bem. Terceira pergunta, a senhora observou se por acaso o seu marido já estava de olho na vizinha? Ah, estava, miserável. Mas, olha, eu fui tonta, seu Aguinaldo, porque ele começou a me ajudar no serviço em casa. Mas ele só varria a frente, a calçada. E eu tonta achando que ele estava me ajudando, era nada. Era para ver a vizinha sair e chegar. Eu digo, muito bem. Então agora nós vamos fazer uma conta de matemática. Presta atenção. Um casamento sem amor, mais um casamento repleto de brigas, mais um casamento que um dos cônjuges já queria trair, mais a macumba. Pegou. Vocês entenderam a moral da história? O problema não é o que o outro faz contra você, são as brechas que você abre para que o outro consiga te atingir. Quando nós falamos de macumba, de trabalho feito, existe. Não precisa nem de trabalho. Só alguém olhar com inveja para você, ele joga um monte de energia negativa. A questão é, como é que você está? Se você está bem, se você faz o bem, se você acredita em Deus, pode jogar o que quiser, não pega. Agora, se você já está miserável, né? Tem gente que não precisa de macumba, já é macumbado por nascença. Tem gente que é macumbado por nascença. Vocês lembram daquele desenho que é, sim, da época de vocês, né? Tem gente aqui que é da época do Rin-Tin-Tin. Que eu ouvi falar. Vocês lembram daquele desenho do Urias, que ficava uma nuvem chovendo só em cima da cabeça dele? E ele dizia, ó dia, ó vida. Lembra disso? Pois é. Você acha que uma pessoa dessa precisa de macumba? Não tem gente que é assim? A pessoa é pessimista, a pessoa é negativa, a pessoa levanta e o dia já está dando errado. Não precisa. Então nós precisamos analisar o que é que nos gera proteção, que é a nossa conduta e, por que não dizer, a nossa capacidade de amar. Sendo assim, eu vou encerrar aqui, porque já deu o nosso horário, a primeira parte das nossas atividades. O que ficou faltando? O que ficou faltando? Os alicerces do amor. Porque eu fiz uma introdução, vamos recapitular. Eu fiz uma introdução, falei um pouco sobre o saber, a importância de você adquirir conhecimento externo e interno, principalmente interno, para que você responda a pergunta: quem é você? E aí eu expliquei a dificuldade de nós atingirmos as virtudes que desejamos, entendendo que a evolução não dá saltos, a evolução ela é gradativa. Por isso eu digo para os meus clientes, não sintam culpa. A culpa é um sentimento que não vai te ajudar em nada. A culpa, ela é boa quando você a utiliza para entender que o que você fez não valeu a pena.
Sabe quando você deita para dormir e não consegue dormir porque a sua consciência está pesada? Então, isso é culpa. Aí, no outro dia, você levanta e diz assim: eu pisei na bola, eu não posso mais fazer isso que eu fiz. Pronto, você esquece a culpa, dali para frente você muda. Você vai fazer coisas melhores, não precisa mais sentir culpa. Feito essas explicações, nós vamos, no segundo momento, construir esse edifício chamado amor. E para construir esse edifício, nós vamos citar todos os alicerces, ou seja, todas as virtudes que vêm antes do amor. Porque quando você quer sair daqui e ir lá para o final desse salão, é muito longe. Só se você tiver uma habilidade como o João do Pulo. Lembram do João do Pulo? Aquele cara que era um atleta. Do contrário, você salta ali, depois lá, depois lá. Vários saltos até você chegar onde você quer chegar. E é sobre isso que nós vamos falar no segundo momento. Aqueles que quiserem uma dedicatória no livro, aumenta R$ 25, mas eu terei o prazer em fazê-lo, podem me procurar. 15 minutinhos de intervalo e a gente já volta para a segunda parte. Até daqui a pouco. Muita paz, muito obrigado.